O que fazer com seu pet em caso de emergências inesperadas? Você já se imaginou passando por uma situação dessa? Eu sei que ninguém quer passar por isso, mas situações como essa podem ser muito mais comum do que você imagina. E para falar sobre esse assunto, eu convidei uma super amiga do peito, a minha grande inspiração na veterinária, a Isabela Ladeira. A Isabela Ladeira, ela é médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e proprietária da clínica veterinária em Araxá. E a Isabela, ela tem mais de 20 anos de experiência e muitos deles convivendo diariamente com emergência, né, Isabela? E para você que ainda não me conhece, eu sou Marina Pellegrino, sou médica veterinária e criadora desse canal A Veterinária Explica. Então, gente, se você se interessa por esse assunto, vem comigo! Isabela, muito obrigada por ter aceito o meu convite. É uma alegria e um prazer enorme ter você aqui comigo, tá? Vamos agora começar a encher esse povo de informação de qualidade, Isabela? Vamos lá, Marina. Primeira coisa, é um prazer e um orgulho muito grande de estar aqui, te acompanhando muito tempo, nesse crescimento maravilhoso que você tem tido, nesse caminho lindo que você tem trilhado na veterinária. E eu tenho muito orgulho de poder ver e assistir isso. Meu coração enche de amor e gratidão de estar aqui hoje. Te amo, Bolacha. Vamos lá, então. Qual é o significado aí de emergências inesperadas? Uma situação que veio ao acaso, né? Essas coisas que acontecem sem a gente estar esperando, tá? Então, o que pode acontecer, né? Então, vamos tentar colocar isso em situações corriqueiras, situações do nosso dia a dia, né? Então, a gente pensou em falar hoje das intoxicações, né? Dos engasgos e ingestões de objetos, afogamentos ou quase afogamentos, né, que a gente tem essa denominação, desmaios, convulsões, né, brigas que são muito comuns, sangramentos, a gente pode ter no dia a dia, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre intoxicação. Quando a gente pode deparar com um animalzinho intoxicado? Esse animal ele vai ser intoxicado sempre que ele ingerir alguma substância maléfica ao organismo dele. Então, vamos falar agora, então, dos produtos de limpeza que eles podem ingerir, sabão, né, com substâncias que têm substâncias cáusticas, medicamentos que a gente usa em casa, né, de uso nosso, né, medicações que muitas vezes são dadas por nós mesmos a eles. Isso para mim também é considerado um evento importante nas intoxicações. Remédios que a gente espalha pela casa para barata, ratos, tudo isso a gente considera intoxicações por ingestão, tá? Quando ingere alguma coisa que vai fazer mal para esse animalzinho, como esses que a gente citou. Então, quando o animal ingerir alguma coisa que é potencialmente tóxica para ele, a primeira coisa que a gente tem que pensar para poder ajudar o nosso animal é que ele tem que pôr isso para fora, né? Como a gente consegue fazer isso, né? Antes de explicar qualquer coisa, gente, eu vou falar que nenhum do que eu falar aqui, qualquer coisa que eu falar aqui, vai substituir a atenção do médico veterinário, tá? Porque o médico veterinário, só ele vai poder avaliar a gravidade e extensão do que está acontecendo com o seu animal. Então, vamos lá, voltando ao nosso assunto. A gente tem que fazer esse animalzinho pôr isso para fora. Isabela, como que eu vou fazer isso? A gente tem que fazer esse animal, na verdade, vomitar, para que ele não tenha essa absorção dessa medicação. Como que eu vou fazer? Não é borra de café com óleo, não é enfiar o dedo na goela do coitado. Dando leite. Nem dando leite, principalmente não dar o leite, já que você já falou, porque o leite, ele acelera a absorção de alguns alimentos, inclusive o óleo também. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que irritar esse estômago para ele pôr para fora.
A gente tem duas opções que são fáceis. A primeira é a água oxigenada 10%, aquela de machucado, tá? Ela vai chegar lá no estômago, vai causar uma irritação e pode provocar um vômito no animal. Mas nem sempre a gente tem uma quantidade de água oxigenada em casa, ou nem sempre tem. Então, o mais recomendado é uma solução morna saturada de sal. Eu não sei que é fácil e todo mundo tem à mão. Como que faz isso? Você vai colocar uma água morna, né? E vai colocar sal, vai colocando sal e vai mexendo, mexendo, mexendo. Na hora que esse sal não dissolver mais, você vê que você já está mexendo, mexendo e você não conseguiu mais incorporar o sal naquela água, essa solução está saturada. Então é a hora que você vai dar ela para o animalzinho para ver se ele provocou o vômito. Isabela, é sempre que eu posso provocar o vômito no meu animal? Não, não é sempre que a gente pode fazer isso. A gente só vai fazer isso se a gente tiver conhecimento do que o nosso animalzinho ingeriu. Se ele ingeriu alguma substância cáustica, vamos dar um exemplo, o sabão de barro, sabão em geral são substâncias cáusticas, muitos produtos de limpeza são substâncias cáusticas, cal é uma substância cáustica. Então, nesses casos, a gente não pode provocar o vômito. Por quê? Porque do mesmo jeito que ele desceu machucando, se a gente provoca um vômito, ele volta machucando também e a gente vai lesionar muito, né, a mucosa e o esôfago desse animal. A gente vai causar mais mal do que bem para esse bichinho. Então, a indução do vômito é um recurso quando a gente souber o que ele ingeriu. Essa questão de emergência, o que a gente tem que prezar muito é o tempo e ficar calmo, gente. Antes de qualquer emergência, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ficar calmo. Não adianta desorientar, não adianta descabelar, porque já aconteceu. Então aí a gente vai ter que acalmar, sem desespero, para poder tomar as ações corretas. Tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as intoxicações que acontecem sem ser por ingestão. São aquelas intoxicações que a gente considera picadas de cobra, escorpião, sapo, tudo aquilo que vem, aranha, tudo aquilo que vem por uma fonte externa, né? Que não foi ingerido, é aquilo que foi inoculado. Quando que a gente vai se deparar muito com essas situações? Cobra, a gente depara muito com cobra em fazenda, em matas, beiradas de lagoa, mas é um acidente que acontece muito com animais de fazenda, né? Os escorpiões são mais comuns na cidade, a gente tem áreas que tem mais focos. O sapo, que é um acidente assim super comum, que a gente sabe, né, Marina? Eu já vivenciei isso com a minha cachorrinha. Eu nem era veterinária na época, a Isabela já era. Passei um sufoco danado, né, Isabela? E por telefone você foi me ajudando, né? Foi, você estava em Paraty, foi bem tenso. Vamos levar em consideração tudo aquilo que foi inoculado no seu animalzinho, tá? Uma fonte externa. Então aí agora a gente já não tem mais o recurso do vômito, né? Porque aquilo já foi inoculado, né? E já foi para a corrente sanguínea. Então aí a gente já não tem muito o que fazer em casa. Na verdade agora a gente correr para o veterinário. Uma recomendação que eu acho super útil e que ninguém faz quando tem uma emergência assim que precisa correr para o veterinário é ligar antes. É muito importante que você mantenha a calma e ligue para a clínica veterinária ou para o seu veterinário de confiança. Abrindo um parênteses para o sapo é o único dessas emergências que a gente tem que fazer antes de levar para o veterinário e é super importante. A gente tem que lavar a boca desse animal, porque a ingestão vai ser todinha pela mucosa oral. E quando a gente lava, a gente diminui muito a absorção dessas medicações, tá? E falando ainda sobre o sapo, muitas vezes a gente vê o bichinho brincando com o sapo e acha que aquilo que não vai dar em nada. Mas na verdade, gente, é um evento sério, muito sério e que muitas vezes fatal,
tá? O veneno do sapo é um veneno que às vezes dá uma sintomatologia neurológica muito séria e que a gente não consegue reverter. Então, assim, dessas intoxicações, a única que a gente consegue fazer alguma coisa é com o sapo. Uma dúvida que eu acho que todo mundo tem. Picada de cobra, e aí, faz o torniquete ou não? Gente, não adianta amarrar, chupar a ferida, não adianta nada disso. O mais importante é evitar que esse animal se exercite para que esse veneno não se espalhe rapidamente pela corrente sanguínea. Então, o mais importante é tentar manter a calma e tentar manter o seu animal mais quieto possível. Se for um animal que tem uma caixinha de transporte, que caiba numa caixinha de transporte, coloque lá e já corre para o veterinário. Torniquete, por exemplo, se for uma picada de jararaca, que você fizer um torniquete ali, você vai, como o veneno da jararaca é necrolítico, você vai causar uma reação ali muito grande e que muitas vezes essa reação vai ter como consequência uma necrose e uma infecção muito severa que você pode estar colocando a vida do seu animal mais em risco do que se a ação efetiva fosse feita no começo. Entendeu? Se as pessoas conseguirem manter bastante a calma, gente, nesse caso é calma, eu não consigo pensar em outra coisa, porque a maioria dos problemas que a gente tem, as pessoas chegam muito desesperadas, chorando muito, nessas situações de emergência, as pessoas chegam muito desesperadas, chorando muito, e elas não conseguem dar as informações que a gente precisa para ajudar esses animais. Tá? Um outro tipo de intoxicação, que eu acho que aqui a gente estava esquecendo, eu estava esquecendo de mencionar, e que é super importante, e eu acho ela tem sido cada vez menor, né, mas ainda acontece com uma certa frequência na clínica, ela acontecia mais, graças a Deus agora a gente tem remédios para evitar isso. É a intoxicação que os proprietários causam quando dão banhos com remédios carrapaticidas e policidas nos seus animais. Então, gente, quando a gente... eu não vou falar o princípio ativo, mas todo mundo sabe o nome dessas medicações, que são, muitas vezes recomendadas, né, em casa de produto agropecuário, não discriminando de forma alguma, mas por pessoas, vamos falar por pessoas não habilitadas para fazer essa recomendação, ou às vezes compradas em supermercado, e as pessoas vão dar banho nos seus animais e ainda vão secar no sol. Então, nesses casos, o animal pode se intoxicar sim, na maioria das vezes eles têm algum grau de intoxicação com essas medicações, e essa também a gente consegue fazer uma providência antes de ir para o veterinário, que é um banho, tá? Normalmente a gente pede que esse banho seja com um detergente mesmo, para poder tirar esse veneno todo e diminuir a absorção dessas medicações. Esses dias, por exemplo, eu cheguei numa fazenda e aí tinha um cachorrinho lá, tava com muito carrapato, e aí o proprietário virou e falou assim: olha, eu usei tal medicamento, mas na bula tava falando para usar X, sei lá, dosagem para o peso dele. Mas como ele achou que estava com muito carrapato, ele por conta própria, ele triplicou a dosagem, triplicou a dosagem. E o animal realmente, quando eu cheguei lá, ele estava passando muito mal. Então tem que ter cuidado realmente, né, Isabel? Muito cuidado, gente. Eu falo que vida não é brincadeira. A gente não brinca com a nossa vida, né? Então não vamos brincar com a vida deles, né? Porque não é brincadeira, não é um ato de simplesmente dar um jeito. A gente não dá um jeito em vidas, né? Aí depois as consequências vêm. Vamos falar um pouquinho sobre engasgos e ingestão de objetos, o que é comum também. Gente, uma coisa muito comum na clínica, que eu atendo muito, é cachorro engasgado com osso de suã. Eu nunca vi uma incidência tão alta. Já aconteceu comigo. Também, Maria? Já aconteceu com a Lili. Eu não sei. Suã é uma comida típica mineira, né? Quem não sabe o que é suã, é o rabinho do porco. O osso da suã, ele tem uma conformação que não permite muito bem a passagem dele ali na entrada do esôfago, na hora que o esôfago está indo para a parte torácica. Então, a incidência dele agarrar ali é muito grande. E como muitas pessoas acham que os cachorrinhos, quando estão engasgados, tem que dar alguma coisa para aquilo descer, né? Não é errado. Realmente, a gente dar alguma coisa para aquilo descer é certo, entre aspas, desde que haja um bom senso, né? A gente não vai tentar
com líquido. A gente não vai tentar isso com líquido, porque a gente pode mandar isso para traqueia, e aí a gente vai fazer um quase afogamento nesse animal, né? A gente pode literalmente afogar. A gente pode até tentar fazer descer com isso com algum alimento mais seco, igual farinha mesmo, a gente pode tentar. A mão mesmo, com muito cuidado, a gente pode, se for um animal que permita isso, né? Um animal permita, né, esse tipo de manipulação, mas também virar o cachorrinho, se for um cachorrinho que dê, virar ele de cabeça para baixo, porque a pressão que as vísceras vão fazer ali pode fazer esse material voltar, não só o osso suando, qualquer brinquedo, qualquer coisa que possa ter engasgado o seu animal. E esse movimento de pôr ele de cabeça para baixo, com o focinho para baixo, né, e dar uma chacoalhadinha, aquela manobra que a gente usa em criança de apertar de pôr a mão no estômago e dar tapinhas no tórax também, na parte de trás, também funciona, muitas vezes funciona. Tá? Então, nessa questão de engasgo, o que a gente pode fazer em casa antes de procurar o veterinário são essas tentativas de tirar. Nunca, gente, vá com lápis empurrando, eu já vi muito isso. Pessoas tentando empurrar com um lápis, tentando empurrar com um pedaço de pau, o que tiver pela frente. Não faz isso, gente, porque você pode estar causando uma lesão maior do que a lesão que o objeto causou no seu animalzinho. Então, por favor, né, não façam isso. Isabela, eu já peguei 2 vezes lá no Hospital Veterinário da Federal engasgo por causa daqueles ossinhos de corinho, sabe? Que somente em animal de pequeno porte. Então, aqueles ossinhos ali, eu acho realmente, além de ser hipercalóricos, né, como eu disse nos vídeos anteriores, eles são potencialmente aí pode causar um engasgo, dependendo do porte do animal, sim. Sim, Né? muitos também eles grudam entre os dentes. Uhum. E o animal, gente, fica dias com aquilo, e o proprietário não percebendo, o animal salivando e procurando em tudo quanto é lugar, onde que tá, o que esse cachorro tem, ele tá com enjoo, ele tá com... Simplesmente, às vezes, é alguma coisa entre os dentes. Algum corpo estranho que entrou entre os dentes ali e ficou ali, ó, dias até sair. Isso acontece muito também, né? E aí uma supervisão da boca e tirar mesmo o que está ali. Vamos lá, continuar. Próximo tópico que a gente vai comentar são os desmaios e a convulsão, tá? As convulsões, na verdade. Vamos falar porque a gente não tem só um tipo de convulsão, né? Nós temos vários tipos de convulsão. Então, quando que a gente vai deparar com o nosso animalzinho desmaiando ou convulsionando? Primeiro, como que eu vou saber que ele desmaiou e que ele convulsionou, tá? Então, o desmaio é óbvio, vai ser uma ausência, né? Que o seu cachorrinho vai sentir um enfraquecimento, vai ter uma ausência, a gente chama às vezes de síncope, né? Ele vai ter um apagão, às vezes é rápido, normalmente é rápido, e ele volta. E a convulsão, a gente tem vários tipos de convulsões, né? Então, a gente tem algumas convulsões que a gente chama de focais e as convulsões que a gente chama de generalizadas. Muitas vezes a gente nem se dá conta de que o nosso animal está convulsionando, porque são convulsões focais. Então, eu já vi muitos casos dos animaizinhos da queixa do proprietário, sei que o animalzinho começou a tremer a pata, só treme a pata, cai, porque perde o equilíbrio, passa um minutinho e sai andando normal como se nada tivesse acontecido. Isso a gente considera uma convulsão focal, né? E as convulsões, propriamente ditas, são aquelas convulsões em que todo mundo morre de medo, né? Que o animal chega a ter um espasmo da musculatura toda, ele fica durinho, com as perninhas durinhas, ele cai de lado, ele agita as patinhas, ele vira o pescoço para trás e ele baba. Isso a gente considera uma convulsão completa. E aí, o animalzinho começou a convulsionar. O que eu vou fazer? Bom, eu vou te falar o que você não vai fazer. Você não vai enfiar a mão na língua dele para poder enrolar a língua dele e puxar para fora. Você não vai fazer isso, mesmo porque os cães, quando convulsionam, eles não enrolam a linguinha como a gente, tá? Então você não precisa ter esse cuidado. E, gente, vocês não vão jogar água no animal. Pelo amor de Deus, a água não volta da convulsão. Tapa na cara não volta da convulsão. E quando você joga água no cachorrinho convulsionando, você pode afogar esse animalzinho. Eu já peguei cachorrinhos afogados por conta de água que o proprietário jogou durante o tempo que o animal estava convulsionando. Então, por favor, gente, a convulsão
ela vai passar, tá? A convulsão raramente dura um tempo longo. Os cuidados que a gente tem enquanto o animalzinho está convulsionando é segurar ou apoiar a cabecinha dele, ou pegar ele no colo, se for um pequenininho, para que ele não se machuque durante a convulsão. Muitos animais quebram os dentes, porque convulsionam muito, batem a cabeça. Então, o que a gente vai dar um suporte, essa convulsão, ela vai acontecer por um período curto, né, ali, vamos falar de minutos, né, vai acontecer por um período curto, mas ela vai passar. Então, a gente tem que manter a calma, aguardar ela passar. Não adianta sair desesperado, né, gritando, pega o cachorro, coloca num lugar seguro, espera ela passar e vá pro veterinário, tá? Isabela, o meu cachorro teve uma convulsão e daí a pouco voltou a andar como nada tivesse acontecido. Eu preciso procurar um veterinário? Nunca mais ele deu. Olha, gente, convulsões, elas podem ter vários motivos. Então, é importante que, mesmo que tenha sido só uma, é importante que você procure o seu veterinário para ele avaliar o porquê de uma convulsão. A gente tem várias situações que levam a convulsões, né? Hipoglicemia, intoxicações, a gente tem epilepsias, outros problemas neurológicos. Então, até mesmo alguns tipos de anemia, que falta oxigenação cerebral. Então, assim, a gente realmente precisa de uma avaliação criteriosa para definir por que esse animal está convulsionando. Às vezes eu fico vendo também, que é uma coisa muito comum na clínica, é que o animalzinho, se ele convulsionou uma vez, por algum motivo você não foi no veterinário e ele começa a ter convulsões repetidas ao longo daquele mesmo dia, 2, 3, gente, isso virou uma emergência séria, tá? Porque esses animais, quanto mais convulsões ele tem, menor vai ser o nosso sucesso para resgatar esse cachorrinho dessas convulsões, porque vão começar a acontecer sérias alterações, né, fisiológicas nele devido a essas convulsões, né? Então, isso, gente, começou a convulsionar, mas se você não reagiu da primeira, então você faça alguma coisa, porque isso virou uma emergência muito séria. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre brigas, né, e mordidas, né? Às vezes, gente, eu gosto muito de pontuar isso quando acontece, e é uma coisa que eu falo para todos os meus clientes. Todo mundo acha lindo, gente, acha lindo andar com um cachorrinho sem coleira na rua. Então, e aqui eu já vou abordar dois assuntos, que além da briga ou atropelamento, só nesse pedacinho aqui, depois eu volto no atropelamento. Mas a coleira é muito importante, gente, porque eles, nesse inteirinho que está sendo, eu falo muito que é igual uma criança pequena, num minuto que você descuidou, as coisas acontecem. Então é nesse momento que o seu cachorrinho vai ver um outro cachorro do outro lado e vai lá. É o momento que algum cachorro vai chegar e você não vai conseguir nem puxar ele para você, porque ele vai sair correndo para outro lugar. Então, a importância dessas brigas que acontecem durante os passeios, né? A importância do uso da coleira, gente. Então, muitas emergências poderiam ser evitadas se a gente passeasse com os nossos cachorrinhos na coleira. É lógico que é lindo, ele me obedece, ele nunca fez isso. Eu tive uma cachorrinha que era linda e que me obedecia e ela morreu por isso, tá? Ela estava sendo adestrada, o adestrador estava ensinando ela a atravessar a rua e ela viu alguma coisa que interessou ela muito do outro lado. A coleira, ele ainda tentou pisar na coleira, mas ela foi, né? E nesse caso, ela foi atropelada e morreu. Então, e desde a minha rotina, da gente ver tudo isso que acontece, eu gosto muito de falar para os meus clientes, não andem com animal sem coleira na rua, tá? E outra hora que a gente vai ter brigas é em casa, né? Com os outros coleguinhas, né? Com os outros companheiros que dividem ali. Essas brigas, muitas vezes, são ocasionadas por ciúme, na maioria das vezes, né? Vamos mais prático, mais geral, mas por ciúmes ou
na hora de alimentação, né? Então a gente pede que animais que são muito ciumentos ou muito possessivos ou que têm esses problemas na hora da alimentação tenham todos os cuidados, que eu acho que isso também sobre comportamento é um tópico que é interessante, que fica para a próxima. Mas aconteceu uma briga. E aí? Né? O que eu vou fazer? Desde um furinho pequenininho, né, até vários ferimentos, né, ferimentos múltiplos, que a gente pode, né, conseguir fazer alguma coisa. No momento é muito importante, né, se avaliar a extensão do dano ali na hora que aconteceu. Esse animal, ele está bem, está consciente, tem sangramento, não tem sangramento. Tudo isso a gente tem que avaliar, tem que ter um momento ali de uma avaliação rápida para a gente fazer. Mas o que a gente pode fazer nesses momentos? Um sangramento mais profuso, a gente vai estancar. No momento, a gente vai estancar esse sangramento, uma toalha limpa, algum material limpo, gente, pelo amor de Deus. No segundo momento, a gente vai lavar essas feridas, tá? A gente pode lavar essas feridas. Isso tudo se a gente tiver com ferimentos e se o animal estiver tranquilo. A gente vai lavar esses ferimentos e procurar o veterinário. Gente, uma pequena mordida, que às vezes a gente não vê por dentro o que está acontecendo, ela, às vezes, uma mordida pequenininha, na hora que a gente vai explorar essa mordida, a gente tem laceração de musculatura muito importante. Então, eu já vi vários cachorrinhos que apresentem 2 mordidas com dificuldade respiratória, porque teve rompimento de músculo torácico, né, que a gente chama de pneumotórax, mas é quando entra o ar para dentro do tórax do animal. Esse animal vai apresentar uma respiração difícil. É um evento muito dolorido, tá? A mordida é um evento dolorido. É um evento potencialmente infeccioso, porque a boca do animal é uma coisa que gera muita infecção. A gente pode ter até uma infecção generalizada devido a essas mordidas não cuidadas. Eu já vi cachorrinho, uma semana depois que foi mordido, morrer de sepse, porque o proprietário achou que não era nada e não procurou nenhuma alternativa e foi só batendo ricocina ali em cima ou espreitar ali em cima e não fez nada. Então, gente, esse animalzinho, eu quero que você tenha em mente que o animal mordido vai sentir muita dor. E ele precisa de uma avaliação muito criteriosa. Então, por mais que a gente pense que não foi nada, é muito importante ter uma avaliação veterinária. Tá? A gente tem que avaliar essas feridas, ver a profundidade, ver a extensão que foram essas lesões. Quando a lesão é muito grande, quando a gente tem formação de coágulos, a gente tem que preocupar com tromboembolia, alguns eventos que podem acontecer. Então, às vezes, naquele primeiro momento, o seu animalzinho vai estar bem. Mas no segundo dia, no terceiro dia, você já viu que aquilo não está evoluindo, então não deixa chegar nisso, né? Porque isso pode evoluir para coisas muito sérias. Então, uma parte aqui para essas lesões de brigas, né? De mordidas de outros animais. Fica aí esse alerta aí para vocês. Ainda, um pouco nesse tema, a gente vai falar sobre atropelamentos, que tem alguns dos cuidados são parecidos. Mas os atropelamentos, eles acontecem também por falta da coleira, né? Na maioria dos casos, por falta da coleira, ou por cachorrinhos dentro da própria casa. Quando a gente vai tirar o carro e eles enfiam embaixo, são as duas coisas mais comuns de atropelamento que a gente atende na rotina clínica. Então, quando esses animaizinhos são vítimas de atropelamento, a primeira coisa, gente, é avaliar, né, a extensão desse dano, mas não mexa demais nesse animal, tá? A gente não pode ficar manipulando muito esse animal, mesmo porque às vezes eles estão com muita dor, eles vão ficar agressivos, podem morder.
e a gente pode piorar muito o quadro deles. A recomendação é a seguinte: tente sempre que puder colocar esse animal ou dentro da caixinha de transporte ou numa superfície plana, tipo uma maca, igual é feito com o ser humano. Improvisar uma maca às vezes, Improvisar uma né? maca, uma superfície plana, rígida, né, que esse animal possa ser levado. E no último caso, se não tiver, eu falo para fazer até mesmo uma maca com um edredom, Uhum. né? Aquele que a gente vira eles no edredom, pega cada dois de um lado, um do lado, um do outro, mas não manipular o mínimo possível esse animal. Tem sangramento teve muito sangramento, a recomendação é igual à recomendação da mordida. Vamos tentar, no lugar do sangramento, pressionar com um pano limpo e manter esse lugar pressionado para a gente evitar uma hemorragia mais séria. Então, esse caso é a recomendação mais importante é essa. Então, vamos falar agora sobre o afogamento. O afogamento é muito comum, tá? Em cães que normalmente o pessoal leva para nadar em lagoa, cai na piscina, acidentes que acontecem mais corriqueiros. A piscina, eu acho que é a campeã dos nossos casos de afogamento ou quase afogamento, né? A primeira providência, quando acontece isso, é lógico, retirar o animal ali daquela situação o mais rápido possível, né? Aquela recomendação que valeu lá atrás para o engasgo, vai valer aqui também, virar o bichinho de cabeça para baixo, porque aquele água que acumulou no pulmão, a gente quer que ela saia, né? Então, essa manobra de tentar virar o bichinho para baixo para que essa água escorra, tem que sair do pulmão. E correr para o veterinário. Essas ações de emergência, gente, a gente tem algumas. Depois que elas acontecem, o que a gente pode fazer, além de correr para o veterinário, é muito pouco. Então, a gente pode muito prevenir. Para gente que tem piscina e que acontece, gente, uma raça que morre de mais afogada é bulldog. Como morre bulldog afogado? Eles não conseguem nadar, eles fazem lá pro fundo. É, Eles parecem ter umas pedrinhas. Então, assim, o afogamento no braquicefálico, mas o bulldog é campeão. é campeão. É campeão de afogamento. Mas, no geral, o que a gente pede, que quem tem esses animaizinhos em casa, a piscina não é cercada e tudo, que mantenha a piscina num nível de água mais alto, nunca com um nível baixo, porque na hora que eles chegam na borda para tentar sair, eles não conseguem, porque você imagina, né? Ali tá baixo o nível, às vezes não tem uma escada, às vezes eles não conseguem chegar onde está a escada, aquelas coisas todas. Então, a recomendação é que a piscina fique sempre no nível mais cheio, para que na hora que eles cheguem na borda, a facilidade deles saírem seja maior, eles tenham mais chances de sair da piscina, né? Porque é muito difícil para eles são pequenos, na maioria das vezes, né? Mesmo em cão de grande porte, é muito difícil de levantar aquele peso todo ali para sair de dentro da piscina. Então, a recomendação para esses casos são essas, são as mais. A prevenção, nesse caso, para mim, é a melhor opção. E aquele, Isabela, e aquele pessoal que quer fazer boca a boca no cachorro, acha que pode fazer igual gente? Então, olha, eu falo que eu não saberia fazer em gente, muito menos num cachorrinho, né, gente? Mas não rola. Como que você vai fechar o narizinho do cachorro e fazer um boca a boca nele, né? É uma coisa que você está perdendo um tempo precioso tentando dar um jeito naquilo que você poderia realmente estar ganhando um tempo que é precioso nesses casos pra gente. Agora, gente, a gente vai falar de um tópico que eu acho que também sangramentos e cortes vai muito ali na questão que a gente falou da briga, do atropelamento. Mas em si, um sangramento e um corte mais simples, vamos falar aqui os sangramentos que eu atendo mais na minha rotina clínica, vamos falar um pouquinho de sangramento espontâneo, que é o sangramento do nariz. Eu estou numa região que tem muita erlíquia,
a gente tem a erliquiose aqui e outras dessas, né, de carrapatos endêmicas. Então, é uma rotina na minha clínica a gente ter animais com sangramento nasal, né? A gente chama de epistaxe, mas é quando a gente tem o sangramento pelo nariz. E aí? Meu animal está sangrando pelo nariz. A gente tem várias causas de sangramento pelo nariz. Aqui na minha a gente tem muita erlíquia, mas é muito comum em animais com pressão alta, é comum em animais com distúrbios coagulatórios. Então, é uma coisa que acontece, tá? Na hora que está sangrando, o que eu vou fazer? Gente, é uma coisa que desespera. Um animal sangrando pelo nariz é desesperador, porque é muito sangue. E ele balança e voa sangue, e Jack Estripador é Junto fichinha. com baba e vai embora, né? Não, e vai. E aí você chega, é quarto, é cama, é lavanderia, com sangue até no teto, e aquelas poças de sangue. Então, assim, é uma coisa que realmente o proprietário assusta muito mesmo. Então, o que a gente pode fazer no momento desse? Vamos lá, a dica válida é a elevação, né, da cabeça, né, para que esse sangramento possa diminuir. E o gelo, gente, uma bolsa de gelo para poder ver se cauteriza, entre aspas, os vasinhos ali, a gente diminui mesmo esse sangramento através da mudança térmica ali. Então, a bolsa de gelo, nesse caso, ela pode ajudar, tá? Então, é uma coisa que assusta muito. Normalmente, esses sangramentos, eles podem durar dias e se intensificarem ao longo desses dias, ou eles podem durar por um período pequeno, parar e não voltar a acontecer, mas sempre eles têm que ser investigados, tá? Sempre a gente precisa de uma investigação mais profunda. A única coisa que a gente pode fazer ali naquele momento realmente é o gelo e tentar a elevação da cabeça se for um animal que permita. Porque se for um animal que não permita e fica brigando com você, e naquela briga você pelejando para elevar a cabeça do cachorro, você vai agitar mais esse animal e vai piorar a questão do sangramento dele. Tá? Então, todas essas dicas que a gente está dando são para animais que permitam esse manuseio, porque se forem animais que a gente não consegue fazer isso, a gente pode estar piorando a situação quando a gente força alguma coisa, quando a gente tenta fazer a base da força, certo? Agora, Queimaduras. não é queimadura. Agora nós vamos falar, gente, um pouquinho sobre as queimaduras, tá? Quando que a gente vê, sim, na rotina, os animais queimados? Na maioria das vezes, eu acho que tem muita queimadura. Escapamento de moto é bem comum, né? Eu chamo de queimadura, mas quando o cachorro rala no asfalto, eu não sei se já viram, até em atropelamento, né? Que é literalmente quando ele rala no asfalto e sai queimando, aquilo ali funciona como a gente pensa, né, como uma queimadura. E quando cai, né, alguma coisa quente, acidentalmente, ou óleo quente, ou água fervente, isso tudo são acidentes que acontecem dentro de casa. Então, as queimaduras, a primeira abordagem das queimaduras, deixando um parênteses que é uma coisa muito dolorida, muito mesmo. Então, vale a regra de não ficar manipulando muito esse animal, mas lavar é a primeira opção da gente, tá? Ou debaixo da água corrente, ou liga uma mangueirinha ali de uma água para poder lavar e diminuir a dor, porque a água, ela, na hora que você põe debaixo de uma água corrente, ela dá entre aspas, um certo alívio, tá? Uma queimadura de extensão muito grande são queimaduras que a gente são emergências muito sérias, né? Porque a gente tem uma perda de tecido e daí uma desidratação, mas a única recomendação assim que a gente tem nos momentos da queimadura é lavar. Isso, gente,
Eu falo para todas as feridas. Agora, de feridas traumáticas ou não traumáticas em geral, a higiene, a água e o sabão é o nosso melhor aliado, antes de qualquer coisa. Não adianta ficar batendo spray prata em cima de spray prata, ripocina em cima de ripocina, porque ali você vai criando uma crosta de matéria suja, uma crosta grossa de restos químicos ali, de pomada velha, de ripocina velha, de spray prata, e debaixo daquilo ali tem um filme de infecção. Então não adianta fazer isso. Água e sabão. Falo, se você tiver alguma coisa para você escolher, para você fazer com um animal, com uma ferida, é água e sabão, antes de levar para o veterinário. Fazendo um fechamento de estudo, sobre o estudo que a gente falou, eu quero deixar claro para vocês, nada substitui o cuidado do seu veterinário, a avaliação do seu veterinário. O que todo mundo pode fazer? Ter bom senso, ter calma, ligar para o veterinário para reportar a situação e até mesmo receber dicas de como está, o que ir fazendo para você enquanto você está levando esse animal para o atendimento, para que a clínica possa preparar para receber e ter uma ação rápida. É muito importante que todo mundo entenda que às vezes na emergência a gente tem uma única chance de salvar o seu animal. Então, não desperdice essa chance com o Google, não desperdice essa chance tentando fazer aquilo que vocês não estão qualificados para fazer. Tá? Então, essa para mim talvez seja a dica mais importante. Salvem os seus animais, não tirem dele a única chance que eles podem ter de sobreviver, que é um atendimento rápido e eficiente. Isso mesmo. Então, gente, eu espero ter trago aí um pouco de conhecimento para vocês em relação a emergências inesperadas. E como a doutora Isabela disse, nada substitui um atendimento de um médico veterinário. Vocês podem sim ajudar antes, né, até chegar a um veterinário, seguindo essas dicas que a doutora Isabela falou nesse vídeo para vocês, tá? Então, Isabela, eu queria agradecer de novo por ter aceito esse convite, tá? E por ter enchido esse vídeo com tantas informações tão ricas e tão úteis para vários proprietários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e seus comentários e eu te espero no próximo vídeo.